O desenvolvimento psicossocial da meia-idade é visto de diversas maneiras. Objetivamente, se considera as trajetórias de cada indivíduo e, de forma subjetiva, se observa a construção da identidade, bem como sua estrutura de vida. O desenvolvimento nos anos da meia-idade precisa ser visto na perspectiva de todo o ciclo de vida, mas os padrões do começo de vida não são necessariamente projeções para os padrões da maturidade. Por exemplo, aos 40 anos, algumas pessoas se tornam pais pela primeira vez, enquanto outras se tornam avós. É preciso considerar também que todo esse desenvolvimento acontece dentro de um meio social, que envolve outros membros da família, pessoas conhecidas e desconhecidas também. E o trabalho e os papéis, eles são interdependentes e exercem influências de tendências na sociedade. Outros fatores podem influenciar no desenvolvimento do curso de vida, como o gênero, a etnia, cultura e o nível socioeconômico. Por exemplo, uma trajetória de uma mulher com carreira na meia-idade pode ser bem diferente de sua mãe, que dedicou o tempo integral à família. A mudança da meia-idade, nessa fase, o desenvolvimento psicossocial envolve tanto estabilidade como mudanças. Freud, de 1906 a 1942, acreditava que a personalidade do indivíduo já estava permanentemente bem formada antes dessa idade. O teórico humanista Maslow, ele via essa mudança como uma oportunidade para a mudança positiva do próprio indivíduo, como a autorrealização, a realização, na verdade, plena do potencial humano. Carl Rogers afirmava que o funcionamento humano ele exige um processo constante para conduzir o próprio ser em harmonia com a experiência ali vivida. Mas que tipos de mudanças ocorrem e o que essas mudanças causam? São diversas perguntas que as teorias buscam responder. A pesquisa do modelo de traços de Costa e McCrae alegava consistência da personalidade após os 30 anos, nos 5 grandes agrupamentos de traço: o neuroticismo, a extroversão, a abertura para o novo, a conscienciosidade e a amabilidade. Outros cientistas do desenvolvimento, testando uma estrutura de traços semelhante, encontraram mudanças positivas mais significativas durante esses anos. A conscienciosidade, por exemplo, tende a ser mais alta na meia-idade. As pessoas tendem a se tornar mais maduras socialmente. Os que se aposentam tendem a aumentar a amabilidade e a diminuir a atividade. Diferenças individuais baseadas na experiência frequentemente ocorrem. Por exemplo, homens que se casam novamente na meia-idade tendem a tornar-se menos neuróticos. Carl Gunder, individualização e transcendência. O psicólogo afirmava que o desenvolvimento saudável da meia-idade requer individualização, a emergência do self verdadeiro por meio do equilíbrio ou da própria integração das partes conflitantes da personalidade, incluindo aquelas partes que foram anteriormente negligenciadas, ou seja, até os 40 anos os indivíduos eles concentram na família e no objetivo de alcançar os seus objetivos externos. Já na meia-idade, eles voltam a se preocupar para o self interior e espiritual. Na meia-idade, faz-se necessário reconhecer a mortalidade, pois as pessoas que evitam essa transação e não reorganizam suas vidas, não reinventam adequadamente, de forma constante, elas perdem a chance de crescer psicologicamente. Para Erikson, as pessoas entram em seu 7º estágio normativo, generatividade versus estagnação, ou seja, totalmente ao contrário do pensamento de Jung. A generatividade é a preocupação dos adultos maduros em estabelecer e orientar a próxima geração através da influência sobre aqueles que o sucedem, ou seja, quem não tem generatividade são pessoas estagnadas. Generatividade, idade e gênero.
Os indivíduos durante a meia-idade tendem a ser mais envolvidos na educação escolar de seus filhos do que pais menos generativos e tendem a ter estilos de parentalidade democráticos. As mulheres normalmente relatam níveis mais altos de generatividade do que os homens, mas essa diferença diminui na vida adulta tardia. Como desafio central da meia-idade, a generatividade ela pode ser expressa não apenas por meio dos cuidados paternos ou maternos ou pelos cuidados dos avós, mas também através de ensino ou aconselhamento, produtividade, criatividade, integração, autogeração ou autodesenvolvimento. As ideias e observações de Jung e de Erikson inspiraram os estudos longitudinais do homem de George Vaillant, 1977 a 1989, e Daniel Levinson, 1978. Vaillant, como Jung, relatou uma diminuição da diferenciação de gênero na meia-idade e uma tendência do homem a ficar mais tenso e expressivo. Do mesmo modo, o homem de Levinson na meia-idade é menos obcecado com a realização pessoal e mais preocupado com os relacionamentos, e mostra a generatividade ao tornar-se mentor de pessoas mais jovens. O desenvolvimento da personalidade adulta depende menos da idade do que de eventos importantes da vida, pois a meia-idade traz uma reestruturação de papéis sociais, separar-se dos filhos, tornar avô ou avó, mudar de trabalho ou de carreira e, eventualmente, aposentar-se. Quando a vida da mulher girava em torno da concepção e da educação dos filhos, o fim do ciclo reprodutivo tinha um significado diferente do que tem agora. Quando tantas mulheres de meia-idade ingressaram na força de trabalho, algumas ainda criando filhos pequenos, enquanto outras redefinem seus papéis como pais de adolescentes e de adultos jovens, e frequentemente como responsáveis por pais idosos. Muitas pessoas sentem e observam a ocorrência de mudanças na personalidade na meia-idade. Essas mudanças de estilo de vida dos 40 a 45 anos são frequentemente atribuídas à crise dessa fase, um período supostamente estressante, desencadeado pela revisão e a reavaliação da própria vida. A crise da meia-idade foi conceituada como uma crise de identidade. Também já foi chamada de segunda adolescência. O psicanalista nomeou de consciência da mortalidade. Muitas pessoas percebem que não poderão realizar seus sonhos de juventude, porque a realização deles não supriu as expectativas. Essa crise é imprecisa para a maioria, sendo razoavelmente incomum. Uns podem vivenciar um tumulto ou crise, outros no auge de suas capacidades. Alguns podem nem estar em crise nem no auge, ou podem vivenciar isso em outros momentos e áreas da vida. A meia-idade é apenas um dos momentos decisivos da existência. Transições psicológicas na percepção de significados, propósito ou direção da própria vida, e frequentemente envolve revisão e reavaliação retrospectiva de valores e prioridades. Essa revisão pode ser um momento de balanço geral, gerando novas descobertas sobre si e estimulando correções no projeto e na trajetória da própria vida, junto com o reconhecimento da finitude. A revisão da meia-idade pode trazer arrependimento por ter falhado em alcançar um sonho, ou a consciência clara dos prazos evolutivos, limite de tempo para, digamos, a capacidade de gerar um filho ou fazer as pazes com alguém. Um momento decisivo se tornar crise depende menos da idade do que das circunstâncias e recursos do indivíduo. Pessoas com neuroticismo elevado são mais suscetíveis às crises da meia-idade. Pessoas com resiliência do ego, a capacidade de adaptar-se e lidar às possíveis fontes de estresse,
e que têm um senso de domínio e controle são mais propensas a atravessar a meia-idade. De acordo com sua teoria do processo de identidade, a identidade é constituída de percepções acumuladas do self, ser, que são esquemas de identidade. Percepções acumuladas do self moldadas por informações provenientes de relacionamentos íntimos, de situações relacionadas ao trabalho e da comunidade e de outras experiências. As pessoas interpretam suas interações com o ambiente por dois processos: a assimilação da identidade e a acomodação da identidade. A assimilação da identidade é uma tentativa de ser consistente em relação às novas experiências que não se ajustam a um esquema, ou seja, não querer mudar. Já na acomodação da identidade, é um processo na qual esse esquema vai se adequando, vai se acomodando para de acordo com as novas experiências, ou seja, estar disposto a mudar. Erikson considerava a generatividade um aspecto da formação da identidade. Uma vez estabelecida, pode abrir caminho para desfechos de vida positivos. Por exemplo, em um estudo de mulheres de meia-idade, a generatividade previu sentimentos positivos em relação a casamento e à maternidade, e estava relacionada a envelhecimento bem-sucedido. O campo da psicologia narrativa considera o desenvolvimento do self como um processo contínuo na construção da própria história, uma narrativa dramática pessoal para ajudar a ligar o presente e o passado com o futuro. Como Erikson observou, a identidade está intimamente ligada com papéis e compromissos sociais, como por exemplo, sou cidadão, sou pai ou sou professor. A mudança de papéis e relacionamentos na meia-idade pode afetar essa identidade. Em muitos estudos realizados durante as décadas de 1960 a 1980, os homens de meia-idade eram mais abertos em relação aos sentimentos, em manter relações mais íntimas e eram mais generosas, enquanto as mulheres eram mais assertivas, mais autoconfiantes e centradas na realização. E na sociedade atual, os papéis de gênero se tornam menos distintos. Saúde mental não é apenas a ausência de doença mental. Saúde mental positiva envolve um sentido de bem-estar psicológico que anda de mãos dadas com uma percepção saudável de si mesmo. Esse sentido subjetivo de bem-estar ou de felicidade é a avaliação de uma pessoa de sua própria vida. As tendências gerais na emotividade positiva e negativa parecem sugerir que, à medida que as pessoas envelhecem, elas tendem a ter aprendido a aceitar o que lhes ocorre e a regular suas emoções efetivamente. Sabe-se também que o bem-estar subjetivo, o quanto a pessoa se sente feliz, está relacionado às dimensões da personalidade identificadas pelo modelo dos 5 fatores. Em particular, pessoas que são emocionalmente estáveis, com baixo neuroticismo, física e socialmente ativas e altamente conscienciosas tendem a ser mais felizes. Portanto, emotividade e personalidade estão relacionadas a bem-estar psicológico. Em inúmeros levantamentos realizados no mundo inteiro, usando várias técnicas para avaliar o bem-estar subjetivo, a maioria dos adultos de todas as idades, de ambos os sexos e de todas as raças relatam estar satisfeitos com suas vidas. Uma razão para esse achado geral de satisfação com a vida é que as emoções positivas associadas com memórias agradáveis tendem a persistir, enquanto os sentimentos negativos associados com memórias desagradáveis tendem a desaparecer. A maioria das pessoas de meia-idade apresenta boas habilidades de enfrentamento. Carol Reif e colegas desenvolveram um modelo que iniciou as 6 dimensões do bem-estar e uma escala de autoavaliação para medi-lo. O Inventário do Bem-Estar, STAR, de Reif. A pesquisa baseada na escala de 6 dimensões de Reif revelou que a meia-idade é geralmente um período de saúde mental positiva e bem-estar, embora o nível socioeconômico seja um fator.
As 6 dimensões são autoaceitação, relações positivas com os outros, autonomia, domínio sobre o ambiente, propósito na vida e crescimento pessoal. De acordo com Riff, pessoas psicologicamente saudáveis têm atitudes positivas em relação a si mesma e aos outros. Elas tomam suas próprias decisões e regulam seu comportamento, e escolhem ou moldam ambientes compatíveis com suas necessidades. Elas têm objetivos que tornam suas vidas significativas e lutam para explorar e desenvolver a si próprias o máximo possível. Para a maioria das pessoas da meia-idade, o relacionamento com os outros são muito importantes, de maneira diferente até de quando estes eram mais jovens. De acordo com a teoria do comboio social, as pessoas vivem cercadas de comboios sociais, que são círculos de amigos e de membros da família, de graus variados de intimidade, como pessoas do trabalho, vizinhos, familiares próximos e amigos de longa data. Estes comboios podem ir alterando com o tempo, de acordo com o grau de proximidade. Os casamentos da meia-idade costumavam ser bem diferentes em relação às expectativas de vida. Eram mais curtas. Os casais que permaneciam juntos por 25, 30 ou 40 anos eram raros. Os padrões mais comuns que interrompiam um casamento era a morte. E nos dias atuais, mais casamentos terminam em divórcio. A qualidade de um casamento de longa duração se mantinha durante os primeiros 20, 24 anos de casamento. Quanto mais tempo um casal estivesse casado, menos satisfeitos eles tendiam a ser. Então, a associação entre satisfação conjugal e duração do casamento começa a se tornar positiva. A satisfação de um casal tende a ficar mais firme depois dos 35 aos 40 anos de casamento, bem melhor do que nos anos iniciais. A satisfação conjugal geralmente alcança o ponto mais baixo nos anos iniciais da meia-idade, quando muitos casais têm filhos adolescentes e estão fortemente envolvidos com as carreiras. A satisfação geralmente alcança um ponto mais alto quando os filhos estão crescidos. A satisfação sexual afeta a satisfação e a estabilidade conjugal. De acordo com um estudo longitudinal com 283 casados, aqueles que estavam satisfeitos com suas vidas sexuais tendiam a estar satisfeitos com os seus casamentos. Os coabitantes entre pessoas da meia-idade e pessoas mais velhas. Um estudo sugere que, pelo menos no caso dos homens, a resposta é não. Os homens que coabitam, eles são mais propensos a serem depressivos do que suas contrapartes casadas, mesmo quando variáveis como saúde física, apoio social e recursos econômicos foram controlados. Homens idosos, justamente por isso, talvez precisem ou antecipem a necessidade do tipo de cuidado que as esposas tradicionalmente fornecem e pode se preocupar com a possibilidade de não tê-lo. Embora o divórcio na meia-idade seja mais comum do que no passado, a separação na meia-idade parece ser especialmente difícil para as mulheres, que são mais negativamente afetadas em qualquer idade do que os homens. A perda do casamento está associada com uma chance elevada de condições de saúde crônicas em ambos os sexos, talvez causada pela ruptura e pelo estresse que uma perda acarreta. Casamentos de longa duração têm menor probabilidade de serem rompidos do que os mais recentes, porque à medida que os casais permanecem juntos, eles constroem o capital conjugal,
benefícios emocionais e financeiros do casamento que ficam difíceis de romper. A principal razão pela qual as pessoas se divorciam são o abuso pelo parceiro, verbal, físico ou emocional. Outras razões frequentes foram diferenças de valores ou de estilos de vida, infidelidade, abuso de álcool ou drogas, ou simplesmente porque deixaram de amar. O relacionamento entre casamento e saúde pode ser mediado pela função imunológica. Isso quer dizer que estar em um bom casamento pode proporcionar a uma pessoa um amortecedor contra os estressores da vida, na forma de um amigo e confidente. Isso parece reforçar o sistema imunológico, e o casamento, nesses casos, está relacionado a uma boa saúde. Por outro lado, estar em um mau casamento e experimentar níveis elevados de estresse e conflito é um estressor e pode resultar em um mau funcionamento do sistema imunológico. Portanto, não é surpresa que o casamento possa estar relacionado a uma saúde deficiente. E cada vez mais os pais de meia-idade têm de lidar com o filho adulto que continua a viver com eles, ou que retorna para junto deles. Entretanto, uma coisa não mudou. O bem-estar dos pais tende a depender do tipo de adulto que seus filhos se tornaram. Embora as pesquisas discordem do estereótipo da adolescência como uma época de inevitáveis tumultos e rebeldias, alguma rejeição da autoridade parental é necessária. Uma tarefa importante para os pais é aceitar seus filhos como eles são, não como esperavam que eles fossem. E cada vez mais os pais de meia-idade têm de lidar com o filho adulto que continua a viver com eles, ou que retorna para junto deles. Entretanto, uma coisa não mudou. O bem-estar dos pais tende a depender do tipo de adulto que seus filhos se tornaram. Alguns pais têm dificuldades em tratar os filhos como adultos, e muitos adultos jovens têm dificuldades em aceitar a contínua preocupação de seus pais com eles. Em um ambiente familiar de apoio e afeição, tais conflitos podem ser gerenciados por meio da exposição dos sentimentos. A autonomia de um filho adulto é um sinal de sucesso dos pais. Como prevê o modelo do momento dos eventos, então, o adiamento da saída de casa de um filho crescido ou seu retorno a ela pode gerar estresse familiar. É a chamada síndrome da porta giratória, às vezes chamada de fenômeno bumerangue. A corresidência com filhos adultos pode ser vista como uma expressão de solidariedade familiar, uma extensão da expectativa normativa de assistência dos pais aos filhos adultos jovens. Frequentemente, o papel de avô ou avó começa antes de terminar as suas funções como pais. Nos Estados Unidos, os adultos tornam-se avós em média por volta dos 45 anos de idade. Com o atual aumento da expectativa de vida, muitos adultos passam várias décadas como avós e vivem para ver os netos tornarem-se adultos. Em países da Ásia como Tailândia e Taiwan, aproximadamente 40% da população, com 50 anos ou mais, vive na mesma casa com um neto pequeno, e metade dos netos são de 10 anos ou menos, e geralmente as avós são os responsáveis pelo cuidado da criança. Um resultado do aumento nas taxas de divórcio e de novos casamentos é o número cada vez maior de avós e netos cujos relacionamentos são afetados ou interrompidos. Após um divórcio, visto que a mãe geralmente fica com a custódia, os avós maternos tendem a ter mais contato e relacionamentos mais fortes com seus netos, e os avós paternos tendem a ter menos. Muitos avós são os principais ou únicos cuidadores de seus netos. Muitos estão atuando como pais à revelia de crianças cujos pais são incapazes de cuidar deles, frequentemente como resultado de gravidez na adolescência, abuso de substâncias, doença, divórcio ou morte. A parentagem subrogada pelos avós é um padrão bem estabelecido em famílias afro-americanas.